Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Trânsito em Pauta, o podcast que traz assuntos para você relacionados ao nosso direito de trânsito, multas, suspensão da habilitação, acidentes de trânsito e hoje eu trouxe um assunto diferente para vocês: seguro de veículos. Será que é importante fazer o seguro do seu veículo? Será que a seguradora vai pagar uma indenização em caso de acidente? Como é que funciona isso? E para esse bate-papo de hoje, aqui do nosso podcast, eu convidei o meu amigo Rodrigo Braga Franco Talarico. Quem é ele? Corretor de seguros credenciado pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSESP, formado em Direito, pós-graduado em Direito de Trânsito, com MBA em Gestão de Negócios, foi executivo na área comercial por 20 anos, tendo atuado em indústria química, farmacêutica e instituição financeira. Olá, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite, Rigamonte. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando sobre seguro. É uma área que eu já domino há algum tempo. Espero poder contribuir bastante no dia de hoje. Maravilha. E essa área de seguro, eu acho que é uma área bem vasta. Eu separei aqui várias perguntas para a gente bater um papo, até abrir uma caixinha de perguntas para as pessoas nos trazer ali algumas coisas interessantes. Claro, Tem vamos. várias perguntas aqui. Para a gente já começar a nossa brincadeira, explica para nós o que é o seguro de automóvel e qual a importância que tem esse produto de proteção no veículo. Todo seguro, na verdade, ele é um contrato entre a companhia de seguros e o cidadão, a fim de proteger o seu bem. Então, no caso do seguro de automóvel, proteger o bem da pessoa. Então, ele é contando com um evento futuro e incerto. Por que futuro e incerto? Você não sabe se você vai ter ou não um carro roubado, se você vai ter ou não um sinistro, né, uma batida, se alguém vai bater em você ou não, se essa pessoa, esse terceiro, como nós dizemos, tem seguro, se não tem. Então é muito importante você ter esse seguro para que proteja o seu bem. Então é um contrato entre você e uma companhia de seguro para te trazer segurança e tranquilidade. Eu sempre falo que o seguro é aquela situação, aquele produto que a gente adquire, mas nunca quer usar. Mas nunca quer usar. É, a Exatamente. gente sempre compra, faz o seguro, mas eu não quero usá-lo. E o que é difícil, às vezes você. Aqui no Brasil, a gente tem um alto índice de roubo, né? De veículos, seja caminhão, auto, moto. Então, nesse aspecto, é mais fácil de convencer. Mas mesmo assim, a pessoa fala, mas eu não uso, pago caro. Então, a pessoa tem essa ideia de que realmente ele espera não usar, mas quando ele utiliza, ele dá valor. Legal. E partindo, você comentou aí de moto, veículo, caminhão. Quais são os tipos de cobertura que esses veículos podem ter? Porque eu acredito, inclusive, que não fica só em veículo terrestre. A gente pode até fazer seguro de embarcações, né? Como, Sim, como é, como sim. é que funcionam as coberturas e quais os Embarcações tipos das de mais coberturas? diversas, jet ski, lancha, né? Todo tipo de seguro. Até para aqueles que ainda não existem, se você levar uma demanda para a seguradora e a seguradora enxergar ali um mercado potencial, cria-se um novo ramo de seguro. Em relação aos tipos de seguro, né? Hoje você tem uma cobertura compreensiva que inclui roubo, furto, colisão, né, incêndio, desastres da natureza e também podem incluir aí a responsabilidade civil facultativa, que é o famoso seguro para terceiros. Então você pode ter uma cobertura compreensiva envolvendo tudo, você pode ter apenas roubo, furto, você pode ter roubo, furto e terceiros. Então você tem uma vasta gama que você pode sempre estar escolhendo de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu interesse, de acordo com aquilo que você quer deixar o seu bem segurado. Tem para todo tipo de necessidade,
necessidade, como você bolso. explicou, eu posso ter um veículo, um exemplo, vou dar um exemplo hipotético aqui. Eu posso ter uma moto e ter um seguro só de proteção, por exemplo, de furto e roubo. Ou eu Sim, posso ter um outro veículo que eu tenho um seguro contra terceiro também. Um dano material, um dano moral, tudo isso depende, vai de uma análise do corretor de seguro juntamente com o cliente. com o É cliente. sempre importante, Riga, você entender aquilo que o seu cliente quer. Porque às vezes o seguro a cobertura compreensiva, né, como eu disse, ela acaba onerando muito o bolso do cliente. E às vezes ele está preocupado só com o roubo. Às vezes ele está preocupado, não, mas eu quero só só estar tranquilo caso eu bata num terceiro. Então você tem que entender muito que tipo de cobertura que o seu cliente quer para poder oferecer realmente a melhor solução. Porque não adianta você oferecer uma cobertura compreensiva quando o cara só está preocupado realmente com o roubo. É um carro que ele vai usar de final de semana para pegar uma estrada, para, sabe, para um passeio. Será que uma cobertura compreensiva é a melhor solução para essa pessoa? Então você realmente tem que procurar entender, né, entender tudo, fazer uma anamnese, né, perguntas aí, para realmente descobrir o que o seu cliente está precisando. Legal. Quando você fala em cobertura compreensiva, explica para gente, para quem não está nos assistindo e não sabe o que seria isso exatamente, explica para gente aí o que seria isso. O que é uma cobertura compreensiva? A cobertura compreensiva é aquela cobertura que vai realmente compreender tudo. Então vai compreender o roubo, o furto, o incêndio, desastres da natureza também. Tá? Então isso hoje é a cobertura compreensiva. Incêndio, roubo, colisão e os desastres naturais. Posso dizer que a compreensiva seria completa. Completa, Completa. exato. Então Exato. seria esse termo. A questão da franquia, né? A gente fala de franquia, que eu tenho que pagar franquia no caso de acidente. Sim. Explica para gente o que é a franquia e como que ela pode influenciar no valor do seguro. Primeiramente, cabe aqui falar sobre os tipos de franquia. Existem as franquias majoradas, que a gente chama, que são aquelas. A básica é 100% do valor a básica é 100%, que é determinada lá, vamos dizer, 10% do valor do veículo. Essa seria uma cobertura básica. Certo. Aí a majorada, então, ela vai para 125%. Para que a pessoa contrata uma franquia maior? Essa pessoa não tem um histórico de acidente, de se envolver em sinistro. A franquia majorada ela faz com que o valor do seguro diminua, o valor final do prêmio, né, do que ela vai pagar por esse seguro, ela fique menor. Aí existe a franquia básica, que é essa franquia normal, como a gente chama, e a franquia reduzida. Essa franquia reduzida, vou citar um exemplo aqui. Você tem um carro com uma franquia de 10 mil reais. A franquia reduzida ela vai para 5 mil reais. Então você tem uma franquia menor, porém você paga um percentual de prêmio maior. Certo, então vamos lá. Eu tenho uma franquia que você ponderou no valor de 10 mil reais, que seria a Franquia normal, a básica. normal. Isso. E aí eu vou pagar, um exemplo, eu vou pagar ali de seguro todo mês, um exemplo, eu vou pagar R$ 1.000 de seguro. Tá? Estou dando aqui um hipotético e pensando aqui que eu Tá? estou pagando mês a mês. Aí eu tenho um tipo de franquia que eu posso reduzir essa franquia para 5 mil num caso de uma necessidade, só que ao invés de ser R$ 1.000 que eu estou pagando ali todo mês, eu vou pagar 1.200. Um Isso. exemplo. Um exemplo. Então Perfeito. eu diminuo o valor da franquia, mas eu sou obrigado a pagar um valor maior pelo prêmio que você comentou, que é a mensalidade ali que eu pago, o anual, né? Dependendo ali do tipo Isso. de contrato que eu tiver. Então a gente tem 3 tipos de franquia, seria isso. Isso. A Legal. básica, a majorada e a reduzida. Perfeito. A gente sempre fala quando a gente fala de seguro, a gente pensa no carro novo, no carro zero, ou carro ali com um determinado tempo de vida. Mas e para carro antigo? Compensa fazer seguro ou só compensa realmente para carros novos? Na verdade, ali você vai ter que realmente fazer uma análise. Porque quanto mais antigo for o veículo, mais dificuldade você tem em reposição de peças. Então, ou seja, menos vai ter uma aceitação por parte das companhias de seguro, das seguradoras,
Porque uma vez que aquele modelo em específico tem falta de peça no mercado, tem seguradora que já nem aceita. Algumas aceitam, mas com preços exorbitantes, que podem chegar a 30% do valor do veículo. Então, um veículo, um exemplo, vamos fazer uma conta redonda, um carro antigo que esteja valendo, sei lá, 10 mil. 10 mil reais, ela vai te cobrar aí 3 mil reais de prêmio anual para poder fazer esse seguro. Mas olha, é um carro que tem uma placa preta, é um carro de colecionador, então eu vou fazer esse seguro. Ah, mas para evitar que eu tenha um valor muito alto de prêmio, eu vou só fazer o quê? Um seguro de roubo e furto. Não inclui a Entendi. colisão. Porque a colisão é o que faz muitas vezes também esse tipo de seguro se tornar caro. Por quê? Porque a falta de peça no mercado vai fazer com que esse seguro fique elevado. Então a seguradora muitas vezes aceita o roubo e furto, mas ela não aceita o quê? A cobertura compreensiva, que é a cobertura Entendi. completa, a cobertura total. Então Perfeito. você precisa analisar o que você quer, qual é o seu, a sua preocupação. Como eu disse, segura para te trazer segurança e a tranquilidade. Então o que você quer? Ah, é um carro antigo, não tem, não vai ter muito problema com roubo, né? Mas existe essa possibilidade, existe essa hipótese. Beleza, então eu vou fazer um seguro só de roubo e furto para ficar sossegado, mas eu não vou ter o seguro contra colisão, contra desastres naturais, justamente para evitar o encarecimento do seguro pelas questões de peça, de reposição de peça. Entendi. Porque hoje as seguradoras, elas, lógico, depende do contrato, mas a maioria dos contratos hoje é feito com peças o quê? Originais. Então você não tem a peça paralela. E justamente isso vai encarecer, porque um carro antigo, para você encontrar peças originais, ele é difícil. Isso aí acaba influenciando depois no Acaba valor. encarecendo muito o prêmio do total Entendi. do Você seguro. consegue identificar para mim quais são os fatores que acabam contribuindo para o valor do veículo ser maior ou menor? Você consegue me dizer isso? Uma boa pergunta. Por quê? Hoje, para uma pessoa que acabou de tirar carta, mora na mesma rua, o mesmo CEP, ela vai ter um seguro custando 10 mil reais. E uma pessoa com seus 50 anos, ela vai pagar aí 6 mil, 7 mil reais, um exemplo. Por que essa diferença? Então, hoje, o que influi é o cálculo do seguro. Hoje você tem a questão de CEP, que por incrível que possa parecer, às vezes numa rua, vamos chamar de ao sul, o seguro é mais barato e uma rua de cima, ao norte, fica mais caro. Mas praticamente está no mesmo bairro. Só que você tem CEPs diferentes, com índices de roubo diferentes. Então, hoje, CEP, bairro, idade, por incrível que possa parecer, a questão de solteiro, divorciado, casado. Então, hoje a companhia de seguro, ela analisa todo um perfil da pessoa, ela quer saber onde mora, se utiliza o carro para trabalho, quantos anos a pessoa tem, o CEP da residência, se deixa em garagem em casa, se deixa em garagem no trabalho. Isso tudo pode influenciar o valor do seguro. Então, a seguradora entende que se você usa o carro todo dia para ir ao trabalho, você tem um risco maior. Né? Se você mora numa região onde existe um alto índice de roubo, também vai ser o valor do seguro vai ser maior. A sua idade, Tempo de né? habilitação. Tempo de habilitação. Então, tudo isso realmente influencia e muito no valor total, no prêmio final do seguro. E essa análise que para você verificar todas as informações, você faz ali um checklist com o proprietário do veículo. Você vai Exato, fazer todas essas perguntas para ele. E exato. se eventualmente eu disser ali que eu tenho uma garagem e o veículo não tem garagem, quer dizer, a pessoa faltou com a verdade, ela omitiu uma informação ou ela deu a informação equivocada. Então ela vai ter um seguro mais em conta, só que depois, na Perfeito. hora de fazer a investigação, caso ela tenha um problema que ela aciona o seguro,
nessa investigação vai identificar que ela não tem garagem, por exemplo, e pode impedir, inclusive, o pagamento do seguro. Exatamente, exatamente. Então, a gente sempre tem que deixar isto bem claro para o segurado. Falar, olha, cliente, eu preciso das informações verídicas. Por quê? Porque se houver um eventual sinistro, né, e for aberta uma sindicância, for aberta uma análise, o analista ele vai até o local do sinistro, então ele vai tentar descobrir tudo. Então o contrato de seguro ele é um contrato de boa-fé por parte do segurado e da seguradora. Havendo qualquer omissão de informações inverídicas, pode sim o contrato ser cancelado e a pessoa não receber o seguro. Isso, inclusive, é muito comum. Não é uma coisa difícil de acontecer. E a pessoa ela faz esses comentários para ter um seguro menor, seria isso? Para pagar mais barato no seguro. Ela analisa as condições, passa as informações, digamos, equivocadas. Você vai fazer uma análise, vai ter um prêmio de seguro, vai ter um valor de seguro em tese menor, ela vai se beneficiar disso. Só que lá na frente ela não faz o cálculo que se realmente ela precisar de uma indenização, ela pode ter problema. E não é só isso, né? Na hora da contratação de seguro, você tem que deixar claro para o cliente, porque, veja, o cliente ele não tem essa informação. O cliente é uma pessoa leiga, ela não conhece. Então, precisa deixar muito claro para o cliente que, se houver qualquer alteração no perfil dele, seja uma mudança de casa, né? Vai alterar o CEP, pode alterar o valor. Então ele tem que te informar na hora. Porque às vezes, naquele momento, quando você está fechando o seguro, ele ainda morava naquele local. Mas depois de 3, 4, 5, 6 meses, ele mudou para um outro local, para uma outra casa, enfim. Então ele tem que te informar. Ele não usava o carro para trabalho. Aí ele perdeu o emprego, né? Antes ele ia de fretado ou ia de transporte público. Agora ele arrumou um emprego num lugar mais longínquo, mais longe. Agora ele está indo de carro. Antes ele não ia. Então, veja, às vezes não é nem a omissão, é a falta de informação. Então o cliente precisa ter essa consciência. Alterou o perfil, informa o corretor na hora. Na hora. E não omita, não adianta omitir, porque se a seguradora desconfiar, ela manda, né, fazer uma análise. E se for para análise e for descoberto fraude, vai dar problema, vai dar ruim. Deixa eu fazer uma pergunta com base nisso que você comentou. Então, se eu, por exemplo, fiz ali um seguro, né, segurei o meu veículo e fazendo um pagamento mensal. Então, ficou estabelecido um valor hipotético aqui, R$ 1.000 por mês. Mas aí nós estamos falando de um seguro, porque existem dois tipos de seguro. Seguro anual, e hoje algumas seguradoras te dão a opção do seguro mensal, aquele que realmente você paga por mês. Então, eu vou comprar este carro, mas pretendo vendê-lo em 3 meses. Você vai fazer um seguro anual? Não, você faz o mensal. Então, isso também precisa ficar claro, né? Ah, tá, entendi. Você colocou uma outra condição, então, que a gente não tinha falado ainda. Então, eu tenho condição de fazer um seguro anual. Isso. E eu pago à vista, ou eu posso ou até em 12 vezes. pagar parcelado. Sim. Ou eu posso fazer um seguro mensal. Mensal, isso. Eu quero fazer um seguro renovando todo mês. Seria isso. Isso. Então, paguei o seguro, ele renova. Não paguei, você paga antecipado, né? Então, você pagou, você usa 30 dias. Deu os 30 dias, paga novamente, você usa mais 30. Vamos pegar aqui o exemplo, então, do 12 meses. Então, eu fiz aqui o anual. Lá no 6º mês, eu estou pagando hipoteticamente R$ 1.000 por mês. Perfeito. Lá no 6º mês, eu mudei de residência. Então, eu vou comunicar isso ao meu corretor de seguros e ele vai fazer uma reavaliação nessa pólice, no valor que eu estou pagando, e esse valor pode diminuir, inclusive, ou pode aumentar. Ou pode aumentar. Sim, chamamos de endosso. Faz-se um endosso, que é realmente endossar, alterar a informação do cliente, do seguro. Então, esse valor pode diminuir ou pode aumentar. Pode aumentar. Só que aí eu fico segurado porque realmente eu passei essas informações para a seguradora. Sim. E ela está sabendo daquilo. Isso e a partir desse momento ela tem condição, inclusive, de uma avaliação, no caso de eventual necessidade de indenização, ela vai avaliar e vai ver que eu estou no endereço novo
que eu você não tinha teve a boa garagem, fé. agora eu tenho garagem e por aí vai. Legal, bacana. Exatamente. E o que que é o bônus, né? Quando eu vou fazer a renovação do seguro, o que que é o bônus e como que ele pode impactar no valor das parcelas do futuro? Explica pra gente o que que é isso. Então, o bônus, quando você não utiliza o seguro durante os 12 meses, quando você vai fazer a renovação, então vamos dizer que você não tinha nenhum carro, nenhum veículo, comprou seu primeiro veículo, então você está fazendo o quê? Um seguro novo. Então o bônus é zero, porque está começando um contrato, está começando uma parceria com a seguradora. Então, durante aqueles 12 primeiros meses, você não usou, não acionou o seguro. Você não bateu em ninguém, teu carro tá ok. Passaram-se esses 12 meses, você vai fazer o quê? A renovação do seguro. Então aí vai entrar o quê? O primeiro bônus, é um bônus 1. Essa classe de bônus vai de 1 até 10. 10 é o máximo. Certo. A média de desconto quando você tem o bônus 10 é de 30%, então é um desconto considerável. Então a seguradora, ela reconhece que você é um bom motorista, né? Ela reconhece que você utiliza bem o carro, tá? E vai te dando bonificação por essas questões. Ano Então a ano. esse é o bônus, isso, anual. Você tem um bônus aí à medida que você não utiliza o seguro. Esse bônus você está me dizendo para quem tem o seguro anual. E para quem faz o Isso. seguro mensal? Para seguro mensal não existe bônus. Mesmo que eu fique 12 meses com a seguradora e fique lá o 13º Sim, mês. 14º, 24º, 25º, o seguro mensal, ele tem essa característica. Então, muitas vezes ele é até um pouquinho mais barato, mas ele não te dá o quê? O bônus. Você não tem um histórico com a seguradora, porque você está pagando o seguro para utilizar. Então, você utiliza mês a mês. Você pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, até 6 anos, um exemplo, mas você não vai ter o bônus. Então, também isso, quem tem que analisar junto com o cliente é o corretor. E deixar sempre muito bem exposto. Você quer um seguro mensal que ele é um pouquinho mais barato, mas você vai ter o quê? Você vai perder o bônus. Tá compensando? Então, essa conta você tem que mostrar para o seu cliente. Até para dizer quanto tempo, a previsão de quanto tempo você fica com o veículo e por aí vai. Sim, Todo esse contato. exato. Deixa eu fazer uma outra pergunta em cima aí do bônus que a gente comentou agora. Você comentou de um veículo que eu comprei e vou renovando ano a ano, e aí cada ano que passa eu vou tendo ali um desconto, né? Até chegar a 30%. Mas eu posso ir trocando de veículo ao longo desse período? Boa pergunta. Boa pergunta. Pode. E aí eu vou voltar à palavra que eu pronunciei agora há pouco. Faz-se o quê? Um endosso. E quando você tem uma troca de veículo, você também pode aumentar o valor do teu seguro ou até diminuir. Veja, você tem um modelo de veículo que ele tem um alto índice de roubo. Ah, eu troquei por um veículo que tem um baixo índice de roubo. Você vai ter o quê? Uma diminuição. Ah, mas eu paguei esse prêmio à vista. Paguei em 3 vezes, troquei o carro em 6 meses. Você, inclusive, tem um ressarcimento por parte da seguradora daquele valor. E o contrário também é verdadeiro, porque se você tem um veículo com baixo índice de roubo, de sinistralidade e tudo mais, se você pega um veículo com um índice de roubo maior, aí você também tem um aumento de prêmio, aí você tem que Sim. pagar a diferença. Perfeito. Então eu consigo, se eu trocar de ano, se eu ficar 10 anos e ao longo desses 10 anos eu tive 2, 3 veículos, esses bônus vai sendo Sim, transmitido de um para outro, isso. porque o que está em voga ali não é nem um veículo, sou eu, É o CPF. é o É o CPF. CPF. O Perfeito. bônus está vinculado ao CPF. E aí é uma pergunta interessante. Posso transmitir meu bônus para outra pessoa? A seguradora até aceita que você passe o seu bônus para uma outra pessoa, desde que ela esteja como principal condutor do teu veículo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu compro um veículo e coloco você como principal condutor, o veículo está segurado, Sim, e aí no meio do eu sou o caminho. principal condutor. Isso, aí no meio do caminho eu resolvo vender o veículo para você. E eu estou com esse veículo há 3, 4 anos. E aí eu resolvo vender para você, a gente fez aqui uma oferta boa, você adquiriu o meu veículo. Esse bônus que eu tenho de 3, 4 anos que eu estou com a seguradora, ele é transmitido para você. Seria Sim, isso? a seguradora permite que você faça
você transmita esse bônus para o terceiro, desde que ele seja o condutor principal. Bacana. Tá? Existe essa possibilidade. Agora, se você vendeu o carro para um terceiro, não vai comprar mais carro, não tem mais interesse naquele seguro, e você tem um bônus 10, por exemplo. Isso é importante dizer, porque também ocorre. A pessoa compra o carro, eu vou vender esse carro para você, fica com o seguro. Se der um sinistro, a pessoa não vai receber, porque ela não estava no perfil. Porque na verdade mudou tudo. Mudou o tudo. endereço, mudou CEP, Mudou mudou CEP, idade, mudou tempo de habilitação, CPF, né? Então, tempo de habilitação, casado, solteiro, exatamente. mudou tudo. Então, você quando compra o carro, você tem que transferir o seguro. Você não vai transferir o bônus, você tem que fazer o quê? Um seguro novo. Então, isso é importante. Você não transfere o seguro para o terceiro vai ter que fazer um seguro novo. Com o perfil que Com o ele perfil tem. dele, exato. De residência, de tempo de habilitação, exatamente isso que nós conversamos agora. Perfeito. A pessoa que vai fazer o seguro pela primeira vez, então nunca fez seguro, nunca tem nada, o que ela tem que tomar aí de cuidado? Qual os critérios, requisitos que ela tem que ter para fazer seguro? Não compreendi muito a sua pergunta, peço desculpa. Eu vou contratar o seguro pela primeira vez, né? Que tipo de. Eu acho que mais ou menos aqui, eu acho que eu já sei até a resposta. Que tipo de cuidado eu tenho que ter? E aí a gente passa pela seguinte questão. Eu acho que eu vou responder essa pergunta aqui. Eu acho que o cuidado que a pessoa tem que ter é justamente contratar ali um corretor de seguros que seja credenciado pela Sim, SUSEP, a primeira isso é questão é essa, muito importante. primordial. E a partir dessa informação, passar todas as questões ali para o corretor para que ele consiga avaliar o melhor seguro, a Sim, melhor condição para aquele cenário que é instalado. Então eu fiz a exatamente. pergunta, mas eu mesmo acabei respondendo aqui, Porque é aquilo porque que eu até falei no começo, você tem que entender o cliente para poder oferecer o melhor seguro melhor para opção. ele, a melhor opção. Hoje tem companhias que podem te dar um preço bem alto e a companhia que pode te dar um preço bem baixo, ou bem mais baixo, vamos chamar assim. Mas as duas têm coberturas boas e as duas são companhias. São boas companhias, são boas seguradoras. Então, claro, você vai oferecer para o cliente e explicar os diferenciais. De repente, essa que você tem um preço mais alto te dá assistências, por exemplo, extras, como residência, Chaveiro. chaveiro, encanador, eletricista, eu já ia falar bombeiro hidráulico, né? Bombeiro hidráulico é coisa de carioca. Lanterneiro, né? Funileiro. Sim. Então você precisa realmente explicar isso para o cliente. Porque às vezes é um cliente que faz questão e utiliza muito esse tipo de serviço. Né? E o seguro mais barato, de repente, ele só vai te dar uma troca de pneu, bateria, guincho, ele vai te dar o quê? Uma assistência básica. Mas o seguro também é mais baixo. Então, tudo isso precisa ser explicado para o cliente. Né? Às vezes, por que também essa diferença tão grande de valores de preços? Às vezes uma companhia está mais apetitosa para aquele modelo, como a gente chama, né? Com mais apetite de fechar para aquele modelo do que essa daqui. Essa daqui não quer tanto esse modelo, então também ela eleva. Então, isso tudo você tem dentro das companhias toda uma análise, né? Pessoas são especialistas em precificação de seguro. Mesmo porque o corretor não trabalha com uma única companhia de seguros. Trabalha com Não, várias. difícil. Difícil hoje um corretor trabalhar com uma única companhia. Justamente até para essas condições, porque você bem ponderou, às vezes uma seguradora, uma companhia não quer cobrir ali um determinado veículo e a outra não se incomoda com isso. E aí tem Sim, diferença de valores. exato. Nesse nosso bate-papo aqui, eu não compreendi muito bem o que seria ali um seguro compreensivo, a diferença, na verdade, do seguro compreensivo e do seguro contra terceiros. Você pode explicar isso para gente? O seguro contra terceiros, o RCF, que é a Responsabilidade Civil Facultativa, como o próprio nome diz, ela é facultativa. Você pode ou não ter. O que hoje o
o seguro para terceiros vai cobrir. Se você bater no carro de uma pessoa, você for o culpado pela batida, pode acionar o seu seguro para que arrume o carro do terceiro. Eu me distraí, fui pegar o celular que caiu no chão, bati na traseira de um veículo. De quem que é a responsabilidade? É sua. Foi um momento de distração que você foi, sei lá, olhar o cachorro que estava atravessando, a senhora que estava atravessando, foi olhar a fachada de uma determinada loja, você se distraiu e bateu na traseira de uma pessoa. Né? Você é o responsável. Se você tem o seguro para terceiros, esse terceiro vai estar o quê? Coberto. Isso vai evitar com que ele entre em um processo judicial, num juizado especial civil, ou até com advogado particular, para que ele venha a ser ressarcido pelo valor que ele vai gastar para consertar o seu carro. A seguradora vai consertar o carro para você. O que é importante falar sempre, isso também é um mito que existe, né? Porque as pessoas acham que o seguro de terceiro também tem franquia, que ela vai pagar um valor para que o seguro do terceiro, para que o carro do terceiro seja arrumado. E não. Seguro para terceiro ele não tem franquia. A seguradora vai arrumar aquilo que você danificou. Sem o valor da franquia. Sem o valor da franquia. A franquia você tem para o seu veículo. Para o terceiro não existe franquia. Quando eu vou fazer um seguro, então, eu consigo, digamos, fazer por módulos. Eu quero só furto e roubo, eu quero só seguro contra terceiro, eu quero só um incêndio. Para nós que estamos em São Paulo, eu quero só inundação. Eu posso fazer por módulos, se eu quiser. Por módulos, não existe um seguro hoje só para inundação. Mas você pode fazer uma cobertura compreensiva, incêndio, roubo, colisão, furto, e aí você pode agregar a responsabilidade civil facultativa, que é o seguro de terceiro, você pode agregar danos morais, então você também tem esse tipo de seguro. Então você pode, eu quero só roubo e furto, eu quero roubo, furto e terceiro. Então você pode realmente fazer o seguro por módulos, por aquilo que você espera receber caso ocorra um eventual uma eventualidade, não, enfim, um sinistro. E a questão do carro reserva? Ela faz parte desse módulo também? Faz. Você pode contratar um seguro com carro reserva, sem carro reserva, com carro reserva a partir de 7 dias, pode chegar até 30, 45 dias, dependendo da companhia. E aí, mas esse prazo quem estabelece é a companhia, não sou eu. Não, você escolhe no ato da contratação do seguro. Então eu quero um seguro, por exemplo, de 7 dias. Meu veículo danificou no acidente, eu tenho um carro reserva por 7 dias. 7 dias, ou 15, ou 30, dependendo do que eu contratar ali. Isso. Então, de repente, você trabalha com o carro, depende do carro para trabalho, isso ficou claro. Por isso que eu falei, é importante entender aquilo que o cliente está buscando num seguro. Porque não adianta você... Isso ocorre muito no mercado. A gente tem muita dificuldade. Quem trabalha sério tem muita dificuldade para colocar isso na cabeça do cliente. Porque ele quer um seguro o mais completo possível, mas quer pagar o mínimo possível, o mais barato possível. Só que às vezes ele depende do carro para trabalhar. Então, 7 dias de carro reserva para ele vai ser complicado. Porque hoje uma oficina, uma funilaria, não vai te entregar o carro com menos, por exemplo, de 15 dias. Se entrar nas grandes oficinas. Porque hoje as grandes oficinas, elas têm realmente uma demanda muito grande, são muitos carros. Ele consegue consertar muitas vezes naquela funilaria pequena, de esquina, onde é só a pessoa, a dona, ela que faz os reparos. Às vezes ela até consegue consertar num prazo menor de uma semana. Sim. Mas quando você depende, por exemplo, de uma análise de seguradora, quando a gente está falando em peças, então, por quê? O teu seguro o teu carro vai chegar lá num guincho, guinchado, teve dano, o carro não está podendo sair do lugar, a seguradora vai pegar teu guincho e vai levar para a oficina. Vamos dizer que já foi uma sexta-feira à noite, você já perdeu sábado, já perdeu domingo. Na segunda-feira cedo, essa oficina vai abrir, vai pegar teu carro. Aí você vai ter que ir até lá
para assinar todos os papéis. Assinou os papéis, a seguradora vai mandar muitas vezes um analista ir lá para ver as peças a serem trocadas. Isso demanda tempo. E às vezes a pessoa trabalha com o carro, ela não pode ficar só 7 dias com o carro reserva. Ela vai precisar ficar 15, 20, 30 dias. Então, dependendo da necessidade do cliente, eu falo, não é por causa de R$ 200 que você vai, numa eventualidade, ficar sem o carro. Assim como eu já tive casos em que a pessoa fala, olha, hoje você vai me aumentar, o carro reserva, um exemplo, vai me aumentar R$ 500, mas o valor do Uber para eu ir trabalhar custa 10, R$ 15. Então, para mim, pode tirar o carro reserva, que eu prefiro correr o risco e numa eventual necessidade, eu ir de Uber até o trabalho e voltar de Uber do trabalho, que sai mais barato do que eu pagar o carro reserva. Então é isso, você precisa entender o que o seu cliente quer para oferecer o melhor, o que? Custo-benefício. Perfeito. A questão da assistência da companhia seguradora, ela é por 24 horas, mas tem algum limite nisso daí? Tem alguma questão que você entenda interessante ponderar? Sim. Vamos dizer que ela precise de um conserto, de uma linha branca na residência dela e a companhia deu essa... Existe essa assistência. Existe essa assistência. Só que é uma assistência limitada. Ela não vai lá mandar um técnico toda semana. Tá? Então ela vai limitar de 2 a 3 assistências por ano. Então, geralmente, todas as assistências, seja 24 horas, seja as assistências complementares, elas sim têm um número máximo de chamados. Você não pode chamar toda semana, quantas vezes você achar. Por exemplo, esqueci a chave, preciso entrar em casa, preciso no chaveiro. Vou acionar ali 2 a 3 vezes por ano. No próprio contrato que eu firmo ali com a seguradora, Isso. tem ali o prazo, Exato. digamos, os acionamentos limites que eu tenho para determinado tipo de serviço de assistência que a seguradora tenha. Então, Exato. aí eu tenho ali 2, 3 chaveiros por ano, eu tenho uma linha branca que você comentou por ano, então isso daí é mencionado tudo lá na apólice, não eu quero chamar toda semana aqui você tem o que nós chamamos de condições gerais, né? E infelizmente as condições gerais são poucos os clientes que leem. Mas isso tudo, até por lei, né? A SUSEP exige que as seguradoras deixem claro. Então, hoje as condições gerais da seguradora tem que ter tudo. Qual o número de assistências que a pessoa pode ter. Então, tudo isso precisa estar bem especificado. E para a gente ver Claro que isso é um serviço extra. Então, tem hoje seguradoras que tem até o chamado de motorista legal. Você saiu para beber, exagerou na bebida, você liga na seguradora. Claro, também, se você beber toda semana, você não vai. Você vai ter um limite ali de 2 vezes por ano. Mas você pode chamar uma pessoa da seguradora para levar o teu carro em casa. Desde que, obviamente, tem essa assistência dentro do contrato. Sim, tem assistência dentro do contrato, exato. Então, São leia... diferenciais que as companhias dão para atrair o cliente. Isso também você precisa saber dizer para o seu cliente, né? Porque muitas vezes isso faz total diferença na hora do fechamento. São necessidades, eu não preciso de motorista, não há necessidade nenhuma de eu ter esse tipo de assistência, mas às vezes tem pessoas que... Mas é claro, a gente que trabalha com direito de trânsito, ou especialista em direito de trânsito, deve sempre mencionar, né? Se for beber, não dirige. Então, a gente vai de aplicativo, até porque hoje o aplicativo é muito barato. E um valet hoje, numa balada, numa casa noturna, num barzinho, vai te custar aí R$30, R$40. Às vezes com R$60 você vai e volta com segurança e não corre risco. 30, 40 você está sendo modesto, porque... Tem lugares bem mais caros. Durante o dia já está R$50, imagina à noite como é que está a brincadeira. Mas vamos para uma parte mais prática aqui. O que você me fala, quais cuidados que a pessoa deve ter, o segurado deve ter, para fazer o acionamento do seguro, por exemplo, num caso de acidente? Qual o caminho que ele deve percorrer mais correto para acionar a seguradora, liga para o corretor, liga para quem? Para quem que ele liga? Como é que funciona isso? O primeiro passo sempre é aquela recomendação também de trânsito.
Porque, infelizmente, às vezes a pessoa ocorre uma colisão numa rua movimentada, numa avenida movimentada. Ela fica lá discutindo com o cara 30, 40 minutos. A culpa é minha, a culpa não é, vamos chamar a polícia, não vamos. Então, a primeira situação, qual é? Tira o veículo dali. Esteja em segurança. Depois você vai discutir, pega o telefone da pessoa, pega a placa, pega os dados que você conseguir. Após isso, você deve fazer o quê? Aí sim, vamos fazer um boletim de ocorrência. Em terceiro lugar, é claro, liga para o seu corretor. O seu corretor ele está lá para te ajudar. Eu costumo brincar que é igual casamento, é na alegria e na tristeza. Na alegria, porque ele recebe para estar fazendo o seu seguro. Então, ele está recebendo um comissionamento por aquilo. E na tristeza, por quê? No sinistro, uma eventual colisão, enfim, ele também está lá para te ajudar. Não precisa ligar na hora para a seguradora. A seguradora não vai negar o seguro para você, ou, por exemplo, você teve, infelizmente, né, um óbito no acidente. A tua família vai ligar na seguradora na hora. Então a seguradora tem esse bom senso. Pode fazer isso depois de 2 dias. Você pode comunicar posteriormente. Lógico, você não vai esperar 1 ano para comunicar. Então, primeiro a sua segurança, a segurança da via. Depois você vai atrás do boletim de ocorrência, faz a formalidade, cumpre o rito ali. E aí depois você vai acionar a seguradora. Seja você mesmo, ou seja através de um corretor de seguros. Não precisa ser imediato, mas também não vamos deixar passar muito tempo. Deixar passar muito tempo. Até para não dar uma conotação negativa, digamos assim. Sim, né? A seguradora pode entender que é uma tentativa de fraude, alguma coisa nesse sentido. Fraudar a seguradora realmente te traz problema. Perfeito. Emprestei meu carro para uma pessoa e essa pessoa se envolveu num sinistro. E aí, como é que funciona a questão da cobertura do seguro? Se a pessoa estiver, veja bem, o carro é seu, ela pode realmente, esporadicamente, dirigir o seu carro. As seguradoras pedem que se você dirige o carro 80% do tempo, você não precisa comunicar um eventual Utilização por outra pessoa. um eventual terceiro como condutor. Pode. Agora, precisa analisar também, né, se essa pessoa dirige ou não o carro todos os dias. Então, isso pode gerar uma discussão junto à companhia. Tá, vamos supor aí que eu estou dentro desses 80% e a minha esposa, por exemplo, dirigiu e eu não comuniquei à seguradora que ela iria dirigir o veículo em outros momentos. Então, mesmo nessa condição, o veículo continua segurado se ela envolver no sinistro? Continua segurado. Isso eu falo que é de se discutir com a seguradora. Mas se você estiver muito bem calçado, por exemplo, ela tem um carro. Nesse dia, o carro dela estava no mecânico. Ela pegou teu carro para ir buscar teu filho, para ir no supermercado fazer uma compra. É o quê? Um deslocamento esporádico. Para esse deslocamento esporádico, você vai ter cobertura. Agora, se ficar comprovado que ela pega o carro todos os dias e etc., aí você vai ter problema. O seguro, como eu disse, é um contrato de boa fé entre as partes. Né? Se você tentar enganar a seguradora, você vai ter problema. O correto é colocar, então, essa pessoa, né? Se eu souber que ela vai dirigir em algum momento, colocar ela como segundo condutor. Como segundo condutor, esse é o mais certo. Mas não é uma regra. É que nesse nosso exemplo eu dei aqui a questão da esposa dirigir, mas de repente um amigo. Um amigo, sim. Você precisa de ir buscar um parente no hospital, por exemplo. Eu A pessoa empresto se meu carro. ofereceu, Eu me empresto meu olha, carro para você e nesse caminho existe ali um problema. Então, nessa questão, desde que você esteja dirigindo com habilitação,
dentro Sim, isso é das importante. regras de trânsito. Sim. Então, o Não estar veículo, a companhia, com a obviamente, habilitação suspensa, isso, cassada, com qualquer impedimento, bloqueio, né? a companhia ela vai fazer uma avaliação, mas em princípio o veículo O veículo continua, continua segurado. coberto. Sim, sim. Quando a gente fala de eventos naturais, no caso que eu comentei agora há pouco, né, da inundação muito comum aqui em São Paulo, não necessariamente todo seguro vai cobrir esse tipo de evento. Sim, correto. Vai dentro dos módulos que a gente comentou agora há pouco. Precisa ver se tem esse tipo de cobertura na pólice que você está Então, contratando. se eu contratei o seguro e dentro do seguro tinha eventos naturais, e esses eventos naturais eles vão cobrir qualquer tipo de situação, um vendaval e caiu uma árvore no veículo, uma inundação, como é que funciona isso? Isso é uma pergunta bem interessante. Por quê? Se você se ficar comprovado que você tentou passar por uma enchente, por um lugar que estava em processo de inundação, em processo de cheia com o teu veículo, a seguradora não vai pagar. Porque aí você Deu causa. agravou o risco. Mesmo que eu tiver um seguro, Mesmo que você tiver um seguro, você agravou o risco. eu dei causa, na Agora, verdade, você né? deu causa, exatamente. Certo. Agora, se você estava numa marginal, você não tinha como sair, existia carro atrás, carro na frente, e você ficou impedido de sair. Ou então você estava, deixou numa rua, foi para uma reunião, e nesse ínterim choveu, a rua inundou, você não agravou. Aí você tem a cobertura. Você deixou o carro estacionado, a árvore caiu, você tem cobertura. Agora, você agravou o risco, aí é uma coisa que a Dora entende que houve o quê? Uma má fé. Sua parte, em agravar o risco, em tentar passar por uma zona de alagamento. Então você assumiu o risco de causar, né, aquele sinistro. Então ela não vai cobrir. Perfeito. Quando eu falo de evento natural, eu incluo, hipoteticamente, qualquer evento que possa acontecer. Sim, Por exemplo, sim. bem hipotético, caiu um raio no meu veículo, queimou todo o veículo, fiação. Pegou Quer fogo. dizer, eu não dei causa, mas o raio Sim, atingiu o meu veículo. sim. Então, pode ser inundação, pode ser raio, pode ser árvore que caiu em decorrência de um vendaval, pode ser qualquer coisa. Tudo isso está Exatamente. incluído dentro de uma eventual situação da natureza. Tem companhias, inclusive, que chegam a indenizar carros zero em cegonha por chuva de granizo. Eles indenizam carro zero, que não foi nem emplacado ainda. Depois ela, lógico, ela vai revender esse carro. Aí não vem ao caso, mas ela indeniza. Ela indeniza. Veio uma chuva de granizo, Tá? perfeito. Eu não tinha lembrado desse detalhe. Como é que funciona a questão da indenização por perda total? Não sei se você consegue resumir aí o básico do processo, caso de Sim. acidente, uma inundação, eventual Hoje inundação. você tem seguradora no mercado que só cobre, ela não cobre a perda parcial. A perda parcial, ela vai até 75%. Aí é considerado uma perda parcial. O carro vale 100 mil, o conserto deu 74, é uma perda parcial. O conserto deu 75 mil, atingiu 75% do carro, e a gente está falando de 100 mil para fazer uma conta. Sim. Então, atingiu 75% do carro é uma perda total. Aí a seguradora vai te indenizar pelo valor de um carro na tabela FIPE, como nós dizemos, que hoje é a tabela de referência utilizada pelas seguradoras. E aí o veículo passa a ser, digamos aí, o que restou do veículo passa para a seguradora. Passa para a seguradora, e você ela transfere para a seguradora. E ela vai dar o destino, né? que ela quiser para Para esse digamos, carro. para carcaça, Exato. para o que sobrou do veículo. Exato. Vai vender como sucata, vai vender, enfim, em leilão. É bem comum acontecer. Legal. Nós passamos aqui um breve bate-papo sobre a questão da fraude, mas você consegue identificar aí quais são as fraudes, as principais fraudes que são cometidas e como que as seguradoras conseguem identificar isso? Então, essa é uma questão bem interessante. Eu tenho amigos que são, né, analistas de sinistro, e a gente escuta as histórias mais absurdas. Na pessoa ir lá, como a gente brinca, né, levar o carro lá no Dr. Machado e depois dizer que o carro foi roubado. Certo. Já aconteceu o caso da pessoa falar, pô, esse banco aqui é de couro, é bonito, né? Levar o banco para casa e o
e o rastreador tá embaixo do banco. O cara ser preso. Já aconteceu, por exemplo, e aí a gente tá falando de sinistralidade, de fraude. Da pessoa alegar que ele tem um carro qualquer, uma perua Corsa, Estrada, Montana, Saveiro, que ela não utiliza para carga. E veja como está a tecnologia, como a tecnologia hoje, ela trabalha em favor também da companhia. Porque isso aí é caso recente, de alguns meses atrás. O cara disse que não carregava, que era um carro para lazer. Era um veículo de carga, mas não utilizava para essa finalidade. Exato. Só que a seguradora pegou uma filmagem do carro com aquela capota de fibra adesivada com o nome da empresa dele. Isso é fraude. Ele não vai receber. Né? Não vai receber. Mas ele recebe lá, ó. Você não vai receber porque teu carro era utilizado para carga. Ele vai falar o quê? Vai explicar por que não vai fazer o pagamento da Sim. indenização. Então ela explica o porquê. O famoso jeitinho brasileiro não deu muito certo. Não deu muito certo, deu ruim. Quer dizer, a seguradora, dependendo do caso, ela vai atrás. Já tive casos lá na corretora em que a pessoa bateu no cliente, fugiu, o cliente pegou a placa, levantou os dados do segurado, os dados completos do segurado, não sei de que forma, mas levantou, mandou arrumar o carro dele, passou os dados para a companhia, o carro que bateu em mim foi esse. O segurado processou, pediu a indenização do valor da franquia dele no juizado especial civil. Esse terceiro pagou. Ok. E a companhia estava processando esse terceiro para cobrar o que a companhia gastou para arrumar o carro do meu cliente. Sim, perfeito. Então, isso tudo é comum, né? Essa questão de fraude, de roubo principalmente, ela acontece muito. As pessoas acham que a seguradora não descobre. Não, a seguradora não tem como descobrir. Hoje tem. Tem. Não faz avaliação, faz. Faz. Ela vai puxar nas câmeras nas câmeras da região, né? No Smart Sampa. Tá? Ela vai atrás. Então é o que eu falo. Não tente dar um golpe na seguradora. Às vezes é preferível você perder um pouco na venda do teu carro do que dar um golpe na seguradora. E não receber nada. Puxando um gancho aí da questão do sinistro, como é que funciona? Como é que a seguradora lida com aquele cidadão que eventualmente se envolveu em um sinistro, num acidente de trânsito, e teve uma multa ali de embriaguez ou estava embriagado? Como é que funciona aí a seguradora nesse sentido? Se a pessoa ela está impedida de dirigir, seja por estar embriagada, seja por estar suspensa, seja por estar cassada, e a seguradora descobrir isso, ela não vai pagar a indenização. Isso precisa ficar também muito claro. Ela estava, de alguma forma, impedida de dirigir. Ela está assumindo o risco. Uma vez que ela assumiu o risco, que essa pessoa está errada, a seguradora não vai pagar. Isso é importante. Viu? Aí vem a importância de ler as cláusulas do contrato, as cláusulas lá da pólice, porque essas condições estão lá estabelecidas. Estão. Né? Então, a seguradora ela vai fazer essa análise. Se ela identificar que o segurado deu causa ao evento, ao sinistro, alguma coisa nesse sentido, como você colocou aí da inundação. Então, se o carro estivesse paradinho onde ele deveria parar, ele não teria problema. Mas eu tentei aqui passar pela inundação, achei que dava e não deu. Então, se a seguradora verificar que deu causa àquele evento, ela não vai pagar. Não vai pagar. Né? Isso é muito importante, porque a pessoa às vezes fala, mas o carro é meu, a companhia não tem o direito de fiscalizar o trânsito. Então, ela não pode me julgar por estar bêbado. Mas espera aí, você bêbado está impedido de dirigir. Então, isso realmente é uma briga que não é uma briga, né? É uma situação que a pessoa tem que entender. Bebeu, pô. Hoje o Brasil a lei seca, a tolerância é zero. Então você vai beber, vai de aplicativo, não corre o risco. Bebeu, não ia beber, mas bebi, fui num evento, não esperei que tivesse bebida, tinha bebida, deixa o carro no estacionamento.
Né? Se Pede para uma tiver, pessoa levar, se tiver assistência, aciona a seguradora, aciona, né, o condutor. motorista legal. Então, isso é alguns cuidados que o segurado deve ter. Você que já Tá? está há um certo tempo na área, você tem percebido que o seguro, de uma maneira geral, ele tem aumentado de valor? Eu não estou nem falando aqui de atualização por inflação, não é nem isso, não. Mas você tem percebido que tem aumentado ou não? A gente está no mesmo patamar. Então, na verdade, o que ocorre, e aí é um pós-pandemia, o valor dos veículos eles aumentaram muito, o valor das peças aumentaram muito. Isso não foi no Brasil, foi no mundo inteiro. E aí fez com que o valor do seguro ele elevasse, ele ficasse elevado. Então, de repente, a pessoa fala, mas eu estou pagando um valor muito mais alto no seguro. Mas está pagando quanto? 3,5% do valor do carro? 5% do valor do carro? É uma média. Essa é a média de um seguro, lógico. Não tô, aí a gente não está analisando aquele perfil que a Caso a gente caso. conversamos lá atrás. Mas é a média, né? Então você pega aí um veículo, vamos dizer, de 100 mil, o cara tá pagando 5 mil reais de seguro, tá dentro de um valor. Agora, eu tô pagando 15 mil, né? Que seria 15%, 10 mil, 10% do valor do carro, aí provavelmente existem agravantes, né? Seja CEP, seja idade, seja estado civil, seja a pernoite, né, na rua, seja a estadia durante o dia, trabalho. Então, isso tudo também precisa ser analisado. Mas sim, teve um aumento, mas por conta do valor também dos carros que aumentaram muito. Não Entendi. foi o valor do seguro em si. É que muito antigamente, aí eu estou falando é, 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 mais ou menos aí até o início da década de 2000, as seguradoras não analisavam o perfil do cliente. Então ela pegava o valor do carro, aplicava lá um índice e a partir disso você tinha o valor do seguro. Mas com o passar do tempo, a seguradora, até no intuito de deixar o seguro mais barato para alguns, encareceu para outros, que foi quando ela começou a analisar o perfil. Mas já tem hoje seguradora que a gente considera, elas chamam-se InsurTechs, né? Insurance Technology, que são as seguradoras já consideradas digitais, que não estão mais analisando o perfil do cliente. Então, essas seguradoras também já estão com preços altamente competitivos. Elas não analisam o perfil, O perfil. analisam só o veículo como acontecia É lá nos anos um 2000. CEP de pernoite. Claro, ela vai analisar se a pessoa é um motorista de aplicativo, mas se ela tem um uso particular, ela vai. Algumas têm o que a gente chama de telemetria. Você baixa o aplicativo da seguradora no celular. E a inteligência artificial sabe quando você está dirigindo o carro, quando você está dentro do metrô, quando você está dentro do transporte público. E se você está dentro do teu carro, se você está dirigindo dentro Velocidade. dos limites de velocidade daquela rodovia, se você está andando em zigue-zague, né, cortando todo mundo, então ela consegue inclusive te bonificar por essas questões hoje. Isso é o que a gente chama de telemetria. Você comentou aí da telemetria, mas trazendo isso para os veículos, a tecnologia dos veículos. Em decorrência disso, você percebe que o valor do seguro ele aumenta, diminui? Porque hoje tem seguros que quase desculpa, tem veículos que quase dirigem para você. Sim. Você entende que isso daí, ou no seu dia a dia, você percebe que o valor do seguro ele tem diminuído ou aumentado em decorrência disso? Então, em decorrência disso, o valor aumenta porque o valor das peças de reposição são mais altos. Quanto mais tecnologia tiver dentro do carro, mais caro o carro fica e porventura as peças, né, de reposição são mais caras e você acaba tendo um agravo no valor. Mas é pelas questões de peça, pelas questões de uma eventual sinistralidade. Trazendo isso para um veículo elétrico seria o mesmo exemplo, então. Não é o Sim, tem problema. seguradoras que já nem aceitam veículo elétrico justamente porque sabem que
A manutenção. A manutenção, as peças de reposição são muito caras. Interessante. Para o futuro, é aquilo, né? Para o futuro, eu acredito que isso deva diminuir. Mas é aquilo, qual é o custo de você produzir uma caneca e de você produzir 100 mil canecas? Quanto mais você produzir, o seu custo de produção ele vai diminuindo. Então, isso deve acontecer com os carros também, mas ainda não é uma realidade aqui no Brasil. Na verdade, quando a gente fala de seguro, a gente não está falando de produção de veículo, a gente tem que falando de fazer a manutenção do veículo e peça de reposição. Sim, peça de reposição. Quanto mais peça de reposição houver no mercado, isso diminui o custo e diminui o valor do seguro. A seguradora hoje analisa tudo isso. Entendi. E a questão do rastreador? Se eu tiver um rastreador do meu veículo, isso tende a contribuir para que o valor de seguro seja menor ou não? Sim. Tem algumas seguradoras que também dão essa disponibilidade, essa opção do cliente optar. É claro que não é para todos os modelos de carro, mas os carros que têm uma sinistralidade maior, ela pode optar por você colocar de livre e espontânea vontade, mas também ela pode dizer, eu aceito sim o risco, eu aceito o teu veículo, desde que você instale de forma obrigatória o rastreador. Então, o rastreador se você tiver, você sim diminui o valor do teu seguro, do teu prêmio, mas também você, em alguns casos, você é obrigado a instalar o rastreador, mesmo que você não queira. Entendi. E aí, com o rastreador, a tendência é que o valor fique mais em conta. Fique mais em conta. Eu tenho um exemplo de um cliente uma vez que ele falou para mim o seguinte: falou, olha, doutor, eu prefiro, ele se envolveu no acidente de trânsito, eu prefiro guardar o dinheiro do que fazer um seguro. Numa eventual necessidade, eu tenho essa reserva de dinheiro aí para poder fazer o pagamento do seguro. O que você acha desse comentário? Riga, é assim, eu costumo dizer, inclusive em palestras, onde tem risco não se arrisca. Eu acho que você perder o teu patrimônio por conta de um roubo ou de um eventual PT, de uma perda total, não vale a pena. Eu acho que vale a pena sim você fazer o seguro. E eu vou dar um exemplo meu. Eu nunca tive carro sem seguro. Se for para ter carro sem seguro, eu prefiro não ter. Então, onde tem risco, não se arrisca. E por incrível que pareça, a gente está nesse mercado aí há muito tempo. A gente, pessoal, eu não quis entrar na garagem de casa porque tinha que abrir o portão. Eu só ia ao banheiro rapidinho, fui tomar uma água, a hora que eu voltei o carro não estava mais lá. Quer dizer, onde tem o risco, não se arrisca. Por menor que seja, faz pelo menos um seguro contra roubo e furto. Não quero fazer para terceiro, não quero fazer para incêndio, para colisão, perda parcial, mas faz pelo menos um para seguro, um que cubra roubo e furto. Que hoje o índice de roubo em São Paulo ele é muito grande. É claro que numa cidadezinha de interior com 10, 15 mil habitantes, você pode até se dar o luxo, falar, não, eu não quero fazer o seguro. Mas nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, não fique sem seguro. É correr um risco desnecessário. É muito fácil se envolver no acidente de trânsito, é muito fácil ter o carro roubado. Eu vou dar um exemplo meu. Recentemente eu estava parado no semáforo aqui na região. Estava parado no semáforo, para trás todo mundo parado tranquilo, o trânsito saiu um pouquinho e parou. E o carro que estava vindo atrás não percebeu isso e acabou colidindo com a traseira do meu carro. Foi muito tranquilo o processo com ele, o procedimento, porque, olha, errei, dormi, já vamos encostar ali na frente, já vamos acertar isso e vamos seguir aqui com os procedimentos. O meu carro não teve um dano muito, muito caro, ficou por volta acabou sendo considerável, ficou por volta de 8 mil. O dele foi menos danificado, ficou por volta de uns 3, mas ele não tinha seguro. Mas para ele, eu estava conversando com ele depois, né, a gente foi para a oficina, e foi para uma oficina que eu conhecia o proprietário da oficina, e ele levava veículos lá, e eu sei que é uma pessoa que trabalha direitinho ali na oficina, e conversando com ele, ele falou, olha, especificamente desse carro eu não tenho seguro, mas nos outros eu tenho. Esse carro é um pouco mais velho, um carro 2004, se eu não me engano, e
né? E nessa brincadeira, talvez ali, se eu tivesse pago aí seguro durante 2, 3 anos, daria o valor agora. E assim, eu não tenho esse valor que eu vou gastar aqui, mas fica tranquilo. Tanto é que ele pagou lá a oficina direitinho, não teve problema nenhum. E nesse exemplo, eu precisei de carro 10 dias. Porque o carro ficou na oficina, a gente não dependeu de uma seguradora para autorizar ali, acabou sendo mais rápido, mas dependeu da oficina fazer o trabalho e eles gastaram. E é sempre assim: olha, eu vou precisar de 5 dias. Aí no 8º dia, e aí, meu amigo, como é que tá o carro? Não, tá quase. Aí no 10º dia que ele me entregou, e eu precisei de um carro para poder Se utilizá-lo aí nesse deslocar, período, sim, porque não dá, né? Numa cidade de São Paulo, às vezes você é acionado 2, 3 horas da manhã para ir na delegacia, não dá para depender de aplicativo, você com tem que precisar de certeza. um carro. Mas nesse exemplo, ele falou: esse carro específico eu não tenho seguro. Nos outros eu tenho, mas fazer o quê? Faz parte do jogo. É um momento, você vê, é um momento de distração, né? É o que eu falei, onde tem risco não se arrisca. De repente, se ele tivesse feito um seguro só de responsabilidade civil De facultativa, só o seguro de terceiro, ele já estaria, estar tranquilo. né, tranquilo. Quer dizer, ele nem gastaria tanto, mas às vezes também quem tem que falar sobre isso é o corretor. Às vezes o corretor sabe que o cara tem esse carro, que esse carro, por ser mais velhinho, não tem seguro. Pô, mas você usa sempre? Ah, eu costumo sair com esse carro, sim. Vamos fazer pelo menos um seguro para terceiro. Pelo menos para você ficar. Ou até roubo, furto e terceiro, que não envolve a questão das peças, para não encarecer tanto. Porque pelo menos a tabela FIP a seguradora vai pagar. Então, realmente onde tem risco não se arrisca. A Perfeito. gente tem que realmente estar coberto. E no Brasil falta um pouco dessa consciência. O seguro de auto, ele hoje é o seguro que mais cresce no Brasil, ou o seguro mais feito, vamos chamar assim, mais contratado aqui no Brasil, mas pelas questões, né, nas grandes metrópoles, pelas questões do número de roubo. Não é uma, foi aquela questão da conscientização, mas foi pela dor, não foi pelo amor. Entendi. Né? O que você já está há um determinado tempo já trabalhando como nesse ramo de seguro? O que você espera aí para os próximos, digamos, 5 anos? O que vai acontecer com as seguradoras? O que você espera aí? Olha, é o que eu falei. Hoje as insurtechs, né, as seguradoras digitais, elas estão vindo bem agressivas. Eu acho que vai ter aí algumas mudanças, inclusive em relação ao perfil. Eu não sei se vai voltar a ser como era antigamente, que não existia nenhuma análise de perfil, mas essas seguradoras ou elas vão abocanhar uma boa parte do mercado e as seguradoras tradicionais, porque hoje vamos falar aí de 5 grandes companhias, mas dessas 5 grandes companhias, tem companhia, por exemplo, hoje que detém 3 marcas de seguro. Eu não tô aqui para fazer propaganda, então, mas é uma única seguradora que tem dentro do seu guarda-chuva 3 marcas de seguro. Aí a gente tem uma outra que tem 4 marcas de seguro, cada uma com um custo diferente. E aí você tem mais duas, não, mais 3 seguradoras das tradicionais falando, que atuam nesse mercado. Então foi o nicho de seguradoras no Brasil, elas foram diminuindo ao longo do tempo. Então hoje a SUSEP ela abriu lá atrás as chamadas sandbox, as licenças temporárias para algumas seguradoras, e essas seguradoras elas estão vindo com aportes financeiros muito altos de investidores, porque muitas delas surgiram como startup, elas surgiram como startups. Então essas startups vieram, né, e foram crescendo, e eu acredito que elas vão crescer muito e vão incomodar muito. Porque muitos clientes hoje, como eu falei, depende do apetite da seguradora. Então hoje o segurado está com a seguradora A, mas na hora de renovar, essa seguradora A já não está mais com o mesmo apetite de renovar com aquele modelo de carro, ela passa para a companhia B. Amanhã ela está pela C. Então hoje o seguro de auto, ele tem uma troca muito grande. Ainda que isso não impactue na fatia de mercado das seguradoras, as seguradoras hoje já perceberam isso.
que para auto você hoje está na companhia A, amanhã você pode estar na B, amanhã você pode estar na C. Não existe uma fidelidade tão grande. Pode existir uma preferência. Mas hoje muitos clientes já estão migrando com grande frequência para outras companhias. Porque o corretor não trabalha com uma companhia só. E ele oferece, por exemplo, dentro da minha corretora, eu ofereço o melhor custo-benefício. Claro, eu tenho lá as seguradoras, as companhias que eu elejo como as de melhor atendimento. Isso a gente conhece. A gente tem essa noção e a gente explica para o cliente. Mas às vezes o cliente fala, poxa, eu tenho seguro há 10 anos, nunca utilizei, por que eu vou pagar mais caro? Eu quero essa que é R$ 1.000 mais barata. E ele vai optar. Então, daqui a 5 anos, eu acho que vai haver muita mudança. Telemetria, né, que já está acontecendo. As seguradoras vão ter que se adaptar às novas tecnologias, às novas tendências de mercado. Perfeito. Meu querido, adorei o nosso bate-papo. Muitas perguntas. Muito produtivo. Muito bate-papo aqui. Suas considerações finais, porque praticamente minhas perguntas aqui esgotaram, a produção não tem nenhuma pergunta adicional. Suas considerações finais, por favor. Primeiramente, agradecer, Rigamonte, né, a oportunidade. Prazer em revê-lo depois de tanto tempo. Fazia tempo, hein? Né? Foi muito prazeroso passar esses momentos aqui com você. E é o que eu falo, onde tem risco não se arrisca, pessoal. Vamos procurar realmente fazer o seguro e fazer da forma correta. Não adianta você querer dar nó na companhia, não adianta você querer colocar o seguro em nome da tua esposa e pagar mais barato, ao invés de colocar no teu CPF, porque vai pagar mais caro, e amanhã ou depois a seguradora descobre que quem dirigiu o carro 100% era você. Então, essas pequenas coisas, vou colocar no endereço da minha mãe, que lá o seguro é mais barato, e aconteceu um roubo, a seguradora descobrir que você não mora naquele endereço e sim mora em outro. Então, isso tudo vai ter problema. Então, não queira fraudar a seguradora. Hoje, a tecnologia trabalha em favor tanto do segurado, mas também da seguradora. Então, vamos fazer a coisa certa. Perfeito. Eu só tenho a agradecer o convite de você ter aceitado estar aqui conosco. Adorei o nosso bate-papo. Talvez até tenha novas dúvidas e a gente volte de novo aí. Espero que você aceite o convite novamente. E obrigado a você que esteve conosco até esse momento. Se você tem algum amigo que você acha interessante repassar esse vídeo, considere compartilhar com ele. Esse assunto de seguro ele é bem interessante, eu tirei várias dúvidas aqui. Eu vou deixar os contatos, aliás, do Rodrigo Braga, esse excepcional profissional que esteve conosco. Vou deixar aqui embaixo nos comentários, caso você queira tirar alguma dúvida ou fazer uma cotação do seu veículo. E se você tiver dúvidas, além do Rodrigo, aqui embaixo nos comentários. Pode deixar aí que a gente responde assim que possível. E se for um assunto um pouco mais complexo, garanto para você que traremos aqui no outro podcast. Muito obrigado e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.